Começando agora o programa Navegar é Preciso. Navegar é preciso viver. Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanet leva aos lusos dos 4 cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Muito bom dia, amigos internautas! Estamos começando neste dia 13 de abril de 2025, a edição de número 1276 do Navegar é Preciso, exclusivamente pela live no Facebook. O endereço, você já sabe, é o facebook.com/Grupo Lusanet. Não deixe de acessar também o nosso site, hein? O www.lusanet.com.br. Em São Paulo são 10 horas 4 minutos, em Lisboa 14 horas 4 minutos. E no programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Odivelas. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupolusanet@gmail.com. Repetindo, grupolusanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Lusanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Lusanet. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, Notícias Lusanet. Mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os internautas ligadinhos com a gente aqui no Navegar é Preciso, que aguardam ansiosamente o bom dia dele, Nelson de Paula. Muito bom dia, Lourenço. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham. Um bom domingo a todos e um beijo no coração. Vamos lá de Notícias Lusanet de São Paulo, 10 horas e 6 minutos. Em Lisboa, 14 horas 6 minutos. Ministério Público arquiva processo das contas bancárias de Montenegro. O Ministério Público português arquivou o processo relacionado com as contas bancárias do primeiro-ministro Luís Montenegro. A informação foi divulgada ontem, sábado, pelo PSD em comunicado, no qual diz que o presidente do Tribunal Constitucional notificou sexta-feira o presidente do PSD sobre o arquivamento dos autos na sequência da proposta do Ministério Público. O mesmo comunicado esclarece que o Ministério Público revelou que não se registrou qualquer falha por parte do presidente do PSD, nem se encontra nenhuma apreciação pendente sobre este processo. O PSD sublinhou ainda que o Ministério Público considerou cumpridos todos os esclarecimentos adicionais solicitados na passada quinta-feira, decisão formal que se entende partilhar com a comunicação social para que não restem dúvidas sobre a veracidade dos fatos. Refira-se que o jornal Correio da Manhã noticiou no sábado ontem que Luís Montenegro teria escondido várias contas bancárias do Tribunal Constitucional
sendo que essas contas teriam sido as utilizadas para pagar a aquisição de um apartamento. Nesse sentido, o Ministério Público pediu esclarecimentos ao primeiro-ministro sobre a declaração de rendimentos que tinha entregado, algo que foi feito durante o dia na última quinta-feira. Navegar é preciso. Portugal vê proposta de novo mecanismo da União Europeia para a defesa como início de discussão. O governo português vê a proposta de um novo mecanismo europeu de defesa para aquisições conjuntas e financiamento de projetos de grande escala como um ponto de partida interessante de discussão, embora admitindo dúvidas legítimas dos Estados-membros. Os ministros das Finanças da União Europeia discutiram o financiamento da aposta comunitária em defesa de um relatório do Grupo de Reflexão Econômica Bruegel, encomendado pela presidência polaca do Conselho, que propõe a criação de um mecanismo europeu comum semelhante ao Fundo de Resgate da Zona Euro após a anterior crise financeira, mas desta vez focado na segurança. Falando sobre esta proposta, na chegada à reunião informal do Ecofin em Varsóvia, o ministro português da tutela, Joaquim Miranda Sarmento, apontou à agência Lusa que esta proposta do Bruegel é um ponto de partida interessante de discussão. A Europa, nas várias crises que teve, tem tido capacidade de combinar instrumentos que já existem com novos instrumentos. Tem vários aspectos em aberto, vários aspectos que geram naturalmente discussão e algum antagonismo entre os Estados-membros. Mas é bom um ponto de partida e por isso é que a Comissão Europeia agendou essa discussão. Navegar é preciso. Na pujante São Paulo, 10 horas e 10 minutos. No Porto, 14 horas 10 minutos. Turistas resgatados após 20 horas perdidos nas montanhas da Madeira. 3 turistas ucranianos foram resgatados nas montanhas do Curral das Freiras, na Madeira, numa operação que teve início na noite da última quinta-feira e terminou na sexta-feira por volta das 17 horas. Foi o que indicou o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, o IFNC. Os turistas, 2 homens e uma mulher com idades entre 25 e 27 anos, perderam-se no decurso de uma caminhada nas montanhas do Curral das Freiras, freguesia do interior da ilha, no município da Câmara dos Lobos, e alertaram as autoridades já durante a noite da quinta-feira. Em declarações à agência Lusa, o presidente do IFCN, Manuel Felipe, disse que às 20h30 foram mobilizados 2 elementos do Corpo de Polícia Florestal, que estiveram toda a noite à procura dos turistas, numa operação em que participaram também vários elementos dos bombeiros voluntários de Câmara de Lobos. As buscas prosseguiram durante a sexta-feira e foram dificultadas devido ao mau tempo na zona, nomeadamente à chuva e ao nevoeiro, e pelo fato de se encontrarem numa área remota designado Pico Redondo, fora de qualquer percurso ou trilha. A equipe de resgate encaminhou os turistas para o Curral das Freiras, sendo que apresentavam estar bem de saúde e sem ferimentos. Navegar é preciso. Bruno Lage quer aliar confiança, respeito e humildade na recepção ao Arouca. O treinador do Benfica, Bruno Lage, disse ontem querer aliar o respeito pelo Arouca à confiança e humildade do plantel para encarar a reta final da Primeira Liga de Futebol, em antevisão ao duelo da 29ª jornada. Abre aspas, todos temos de estar no foco certo para atingir os nossos objetivos, trazendo a confiança necessária nas nossas exibições, mas também o respeito pelo Arouca, e que isso nos traga humildade para enfrentar o jogo.
É o que também espero dos adeptos, confiança e respeito, frisou ele, na conferência de imprensa de antevisão. No auditório do Centro de Treinos dos Águias, no Seixal, Bruno Lage considerou a Arouca uma equipe que pratica bom futebol, lembrando as boas exibições frente ao Sporting de Braga e o Sporting de Portugal, apelando a um inferno da luz como energia positiva. Num desporto coletivo é pouco importante quem são os rostos de um possível título. O importante é sentir que pertencemos a um grande clube e que todos nós temos um objetivo em comum. Este jogo é muito importante para sentirmos que temos o foco nos objetivos finais, e isso passará por vencer esse jogo, sublinhou Lage. Questionado sobre um possível regresso do internacional português Bernardo Silva já na próxima temporada, como foi noticiado esta semana pela comunicação social, Bruno Lage preferiu elogiá-lo, reconhecendo no médio do Manchester City como um símbolo do clube com quem se cruzou na formação. Navegar é preciso. Na bela São Paulo, 10h14. E em Odivelas, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14h14. Hora das festas e eventos das comunidades portuguesas de São Paulo, Lourenço. O Arouca São Paulo Clube convida a todos para sua festa em comemoração à Rainha Santa Mafalda, que acontecerá no domingo, dia 4 de maio. Na programação, missa a partir das 11h30 e almoço a partir do meio-dia. No cardápio, a deliciosa bacalhoada arouquense. Na parte artística, a apresentação do Rancho Folclórico Arouca São Paulo Clube. Os convites individuais custam R$ 140, crianças de 9 a 12 anos pagam meia, crianças até 8 anos não pagam. O convite dá direito à mesa de petisco, buffet self-service e à sobremesa. As bebidas serão cobradas à parte. O estacionamento é gratuito. Os convites podem ser adquiridos até o dia 1º de maio, uma quinta-feira, através do WhatsApp do Arouca, pelo número DDD 11 97133 9196. Lembrando que o Arouca São Paulo Clube fica na rua Vila de Arouca, número 306A, no Tremembé, em São Paulo, capital. Então não se esqueça, para divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail grupolusanete@gmail.com. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso. Navegar é preciso. E chega ao final notícias Lusanete, mas vamos navegar até as 11 da manhã, 11 e pouquinho, mas tem muita informação. No turismo, iremos falar do Conselho de Odivelas. Na história dos castelos portugueses, hoje o 2º capítulo do Castelo de Montalegre. Nos descontos, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé. Mas agora é hora de música, a maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido internauta, ligadinho aqui com a gente no Navegar é Preciso, e também a todos os aniversariantes da semana, especialmente amanhã, dia 14, fazendo aniversário os irmãos Sene, a Vanessa e o Rodrigo, lá do jornal Mundo Lusíada. Um abração para eles. Na quarta-feira, dia 16, o nosso amigo Alberto Miranda também fazendo aniversário. Parabéns para ele. E no sábado, dia 19, a nossa amiga Ana Vitória fazendo aniversário. Um beijão para ela. E também a minha prima lá de Portugal, a Anabela Santos, fazendo aniversário no dia 19. Um beijo para ela também. E você aí, opa, tá aniversariando essa semana? Um grande abraço da equipe do Navegar é Preciso, muitas felicidades, porque agora todos nós vamos ouvir com Paulo Alexandre, Verde Vinho. Essa é bonita, vamos lá.
na noite fria, só eu e o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz num velho bar. Não hesitei, fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de brava moção. E um homem velho se acercou e assim falou: vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar com verde vinho para que possa cantar canções do Minho que me fazem sonhar com o momento de voltar ao lar. Falou-me então daquele dia triste o velho Luís, em que deixara tudo quanto existe para o fazer feliz. A noiva, a mãe, a casa, o pai e o cão também. Pensando agora naquela cena que na estranja vi, recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Bom português, regressa breve e vem de vez. Vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar com verde vinho para que possa cantar canções do Minho que me fazem sonhar com o momento de voltar ao mar. Vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje? Hoje vamos até a bela Odivelas. O Concelho de Odivelas está integrado no distrito de Lisboa, situando-se na margem direita do rio Tejo. É limitado pelos concelhos de Loures a nordeste, Amadora a sul, Sintra a oeste e Lisboa a sudeste. Odivelas abrange uma área de 28 km², distribuída por 7 freguesias.
A história de Odivelas está profundamente ligada ao seu mosteiro, mandado construir em 1295 por Dom Dinis. Segundo a tradição, a edificação do mosteiro ficou a dever-se a um voto de Dom Dinis, quando numa caçada nos arredores de Beja, foi atacado por um urso que conseguiu matar a punhal. Depois da obra concluída, o monarca fez a doação do mosteiro às religiosas que ali residiam desde 1296, com a primeira abadesa, Dona Elvira Fernandes. Depois da Batalha de Aljubarrota, o convento serviu de asilo à filha do infante Dom Pedro, Dona Filipa, que nele se conservou até a sua morte em 1497. Dom João IV fez uma reconstrução geral do mosteiro, que perdeu muito de seus traços originais. Em 3 de abril de 1964, Odivelas foi elevada à categoria de vila, passando a ter a categoria de cidade desde 10 de agosto de 1990. Nelson, já estamos lá no distrito de Lisboa, hein? Como é que fizemos para adentrar Odivelas? Distante a poucos quilômetros de Lisboa, Odivelas pode ser acessada pela IC16 ou pela IC17, bem como pela IC22, a chamada Radial de Odivelas. Lourenço, o que temos de patrimônio, cultura e lazer? Um dos monumentos mais importantes do concelho é o Mosteiro de Odivelas, que atualmente funciona como colégio e cuja época de construção remonta ao século XIV. De destacar também, ainda a nível patrimonial, são a Igreja Manuelina da Póvoa de Santo Adrião, o Memorial e o Paço do Arcebispo. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Odivelas, hein? Destacamos a tapeçaria, a cestaria, os azulejos, os trabalhos em arame e em latão e metal. E festas e eventos, o que temos, Lourenço? Bom, os destaques ficam por conta da festa de Santo Antônio, a 13 de junho, a festa de São Pedro, a 29 de junho, e a festa de Nossa Senhora do Rosário, a 8 de dezembro. Nelson, como dizia o nosso amigo saudoso Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Odivelas. Destacamos as migas, as açordas, as favadas, a feijoada e o cozido a caçador. E os docinhos, hein, Nelson? Aí temos os doces conventuais, mais especificamente as raivas e os tabefes. Nelson, quem quiser maiores informações sobre Odivelas, consulta que site, hein? É só ir lá na Câmara Municipal de Odivelas. O endereço eletrônico é o www.cm-odivelas.pt. Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Odivelas. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, minha gente. Voltando com o Redescobrindo a Comunidade, falando agora da história de Portugal e de mais um castelo, né, Lourenço? É hoje o segundo capítulo do Castelo de Montalegre. É isso aí.
Em resposta ao inquérito geral formulado pelo padre Luiz Cardoso a todas as freguesias do reino após o terremoto, o então pároco de Montalegre, padre Baltazar Pereira Barroso, juntamente com os padres Bento Gonçalves dos Santos e José Pereira Carneiro, datada de 19 de março de 1758, informam que a fortificação constituída por 4 torres ligadas por uma muralha era defendida por uma muralha externa e uma contramuralha com fosso. Nas muralhas rasgavam-se 3 portas, a norte, a oeste e a sul, e um póstigo entre as portas oeste e sul. Sobre as muralhas erguia-se uma estacada defensiva. Posteriormente, outro autor, Américo Costa, descreveu a estrutura, também recorrendo às memórias paroquiais de 1758 como fonte. A torre de Menagem, situada a norte, tem na base 30 a 40 pés em quadrado, 68 a 70 pés em altura. A do leste mede 30 pés de altura e 58 a 60 de altura, tendo quase todas as pedras marcadas com sinais diversos. A Torre do Sul tem 15 pés de base e 50 de altura. É maciça até 2/3 de altura. Na base do lado sul tem a seguinte inscrição: a do Poente mede 15 pés de altura na base e 35 de altura. É maciça até 3/4 de altura. Em 1758, no terreiro interior das torres, levantava-se a casa do governador do castelo. O padre Baltazar refere-se ainda à cisterna, a fornos de cozer pão e a diversas escadas que do terreiro dão acesso às torres. Descreve o revelim existente junto da porta do norte, por onde se entrava para o terreiro, e pormenoriza o dispositivo defensivo desta porta, principal entrada da fortaleza. O segundo e o quarto andares da Torre de Menagem, que eram de madeira, estavam em ruínas. Em igual estado se encontravam os sobrados, os telhados e a estacaria dos muros e contramuros das torres de sueste e sul. A de sudoeste, a mais pequena das 4, servia para guardar a pólvora. No século XX, o conjunto foi classificado como monumento nacional por decreto de 23 de junho de 1910. A partir da década de 1980, a ação do poder público manifestou-se por uma campanha de intervenção e restauro, que culminou na década de 1990 com a instalação de um núcleo museológico. Em 2021, deixou de ser tutelado pelo governo, passando para a responsabilidade da Câmara. Erguido na cota de 980 metros acima do nível do mar, o castelo de quadrangular é constituído por 4 torres ligadas por muralhas, fechando a Praça de Armas. No centro desta abre-se uma cisterna. A Torre de Menagem, a norte, em estilo gótico, ergue-se a 27 metros de altura, coroada por balcões de matacães, mísulas e ameias pentagonais. As salas interiores apresentam abóbada de cantaria. A Torre Furada, a sul, apresenta planta quadrada. A Torre do Relógio e a Torre Pequena, também a sul, apresentam ambas plantas retangulares. Externamente, a estrutura era defendida por 2 linhas de muralhas conforme o desenho de Duarte de Armas, hoje demolidas. A leste e a sul desenvolveu-se a Vila Medieval. Olha aí que legal, então, este segundo e último capítulo aí do Castelo de Montalegre, lá em Vila Real. Muito bonito o castelo, muito bem conservado, pequenino, mas serve para trazer à memória das pessoas tudo que se passou ali na Idade Média. E é um belíssimo lugar, com uma belíssima vista. Você que for lá para o norte de Portugal não pode deixar de passar no Castelo de Montalegre.
Então é isso, Lourenço. Semana que vem tem mais História de Portugal, tem mais castelos portugueses. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Nos descontos. Lindo hino português anunciando ao fundo o futebol português, o desporto em Portugal. Já estamos com eles aqui ao vivo e a cores. Vamos receber primeiro o bom dia do Emídio, em seguida do Camões. Bom dia, pessoal. Bom dia, Nelson, Camões, Lourenço, internautas, bom dia a todos. Bom dia, Emílio, Nelson, Lourenço, bom dia, pessoal. Bom dia, Emílio, bom dia, Camões, um ótimo domingo para vocês. E vamos lá aos destaques da semana. Emílio, começando pela morte do Aurélio Pereira. Aurélio Pereira, para quem não sabe, era um grande prospector de garotos da base. Ele foi o responsável, nada mais, nada menos, por descobrir 10 jogadores da seleção portuguesa campeã da Eurocopa 2016, William Carvalho, João Mário, Quaresma, Cristiano, Rui Patrício, João Moutinho, Adrien Silva, Cedric, José Fonte e Nani, além de outros craques de renome mundial, Futre, Simão Sabrosa, Dani Figo e vai por aí afora. Felizmente, essa semana, o Aurélio Pereira nos deixou. Olha, esse aí tem um belo de um currículo, hein, Camões? Realmente, olha, você tem uma pessoa que o Sporting tem que colocar uma placa, ou então mesmo que seja um monumento, é para esse homem, e esse homem foi o grande, principalmente de todos, o grande responsável da ida do Cristiano Ronaldo, porque ele prometeu para a mãe dele que ele seria o pai do Cristiano Ronaldo em Portugal, porque a mãe do Cristiano tinha muito receio, porque o garoto só tinha 11 anos e essas coisas todas, e ela tinha muito medo, porque ela não podia ir para Portugal naquele momento, e ele prometeu para ela: não pode deixar que eu vou cuidar desse menino como se fosse o pai dele. Olha só, hein? Que história bonita, hein? E por falar em CR7, Emílio, o CR7 virou produtor de cinema? Já faz algum tempo, só agora que ele divulgou. Ele entrou de sócio com o Matthew Vaughan. Para quem não sabe, o Matthew Vaughan é o produtor, o criador do filme X-Men, o início. Lá nos idos de 2011, eles já criaram essa produtora, a UR Marvel. Já faz alguns meses, agora resolveram tornar pública a união. A produtora já tem 2 filmes prontos, está o terceiro no forno, deve ser uma trilogia. E com isso ressurge o boato, a especulação que aconteceu há uns 4, 5 anos atrás, de diretores e produtores de Hollywood terem conversado com o Cristiano para que ele, assim que encerrar a carreira, seja o novo agente 007 James Bond. Na época, ele foi questionado, ele disse: olha, o futuro a Deus pertence. Eu não nego nem garanto. Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Era só que faltava o CR7 sendo o CR007. Boa, Nelson, boa. Foi boa. E as meninas do Benfica, Emílio, conquistam
pentacampeonato de futebol feminino. Olha que beleza, hein? É isso aí, Nelson. O Benfica sagrou-se ontem com 2 rodadas de antecedência, um pentacampeão português de futebol feminino após a vitória fora de casa sobre o Valadares Gaia por 3-0. Faltando 2 rodadas para o fim da temporada, as encarnadas estão invictas com 18 vitórias e 2 empates. O Benfica iniciou a sua participação no futebol feminino na 2ª divisão lá na temporada 2018-2019, temporada em que as encarnadas bateram todos os recordes, 450 gols marcados em 36 jogos, a inacreditável média de 12,6 gols por jogo, conquistando não só a 2ª divisão, mas também a Taça de Portugal daquela época. A equipe feminina do Benfica consegue assim, em apenas 7 anos, o que a masculina, participante do Campeonato Nacional desde a primeira edição em 1934-35, nunca conseguiu: a conquista de 5 campeonatos consecutivos, 2020-21, 21-22, 22-23, 23-24 e agora 24-25. Lembrando que lá na temporada 2019-2020, a estreia do Benfica na primeira divisão foi interrompida depois de 15 rodadas devido à pandemia da Covid-19, quando as encarnadas estavam na liderança, empatadas em pontos com as meninas do Sporting. A temporada 2019-2020 não foi retomada e então não foi declarado nenhum campeão. Que coisa as meninas aí, hein? Olha só, que currículo aí das meninas do Benfica, hein? Tá certo que o futebol feminino ainda não pegou no breu, se é que vai pegar algum dia, mas é uma marca muito importante das meninas do Benfica, né? O importante é participar e, de preferência, ganhar, né? Que é o que as meninas fizeram. Emílio, Eu acho que vai pegar sim, Nelson. Oi? Vai pegar sim. Eu confio plenamente que vai pegar sim. Esse negócio agora de esporte já não tem mais para homem nem para mulher. Eu acho que vai realmente pegar sim. Eu acho que eu entendi o que o Nelson quis dizer. Vai pegar, já pegou, mas para as grandes potências. Os demais serão só coadjuvantes. Eu acho que em alguns lugares, como nos Estados Unidos, já pegou na Noruega, na Suécia e tal. Mas, sinceramente, não vai pegar no resto do mundo. É diferente, sabe? Eu acho que tem esportes que são mais adequados para os homens e outros mais adequados para as mulheres. E o futebol, eu acredito que seja mais adequado para os homens, é muito diferente o jogo dos homens. Se bem que eu tenho que tirar o chapéu das meninas, viu? Elas são mais, como é que eu diria, mais honestas no campo. Não dão tanto pontapé, é um jogo muito mais limpo, né? Então, mas tudo bem, vamos acompanhar. Parabéns para a equipe do Benfica. Emílio, e agora vamos falar da Taça de Portugal. O Sport já tinha batido o Rio Ave numa das partidas e o Benfica jogou essa semana contra o Tirsense. Lá, quem mandou o jogo foi o Tirsense. E aí o Benfica entrou com o time misto, mesclado de garotos da base, fez o que quis, meteu 5-0, já está, vamos dizer que assim, com 99,9% do pé na final da Taça de Portugal. E os jogos de volta acontecem dia 22 de abril, Rio Ave Sport, dia 23 de abril, Benfica e Tirsense, para definir, oficializar os finalistas de mais uma edição da Taça de Portugal. Camões, a tendência é que tenhamos uma nova final Sport e Benfica, você não acha? Eu acho, pelo menos pela parte do Benfica, porque a parte do Benfica está arrumada, amigo. A parte do Benfica está arrumada. Espera que foi. Agora, o Sporting a gente pode esperar tudo, né, rapaz? Porque teve toda a oportunidade de matar o jogo nesse primeiro jogo lá na casa do Rio Ave, mas de repente baixou o Espírito Santa Clara em Alvalade. Bom, vamos falar do outro grande do Porto, Emílio. O que você tem aí do Porto? O Porto, depois da goleada sofrida para o Benfica,
no último final de semana. Nossa. O André Vilas-Boas, geralmente após o término da partida, os jogadores são dispensados, vão para casa, no dia seguinte volta para os treinos. E o que o Vilas-Boas falou? Ninguém vai embora, vai todo mundo para o hotel para concentrar já. Vixe, Maria. Eu acho que isso só piora, né? Em todo caso. Isso não é castigo. Castigo, sabe qual que é? É os dirigentes do Porto não contratarem jogadores à altura do Porto. Só isso. Eu fiquei contente. Eu fiquei contente com a postura do Vilas-Boas. Eu fiquei contente porque ele não demitiu o Anselmi. Eu estava já preocupado, sabe? Mas ele manteve o Anselmi. Parabéns para o Vilas-Boas. Ô, Nelson! Oi, Camões. Será quanto tempo que esse Vilas-Boas demora na presidência do Porto? Realmente... ele vai continuar, viu, Camões? Ele vai continuar porque, apesar de tudo, o Porto não tem dinheiro e não tem mais um Pinto da Costa aí no forno. Então, ele vai ficar por uns bons anos, eu acho. E do Benfica, o que você tem aí, Emílio? O Bruno Lage está processando o John Textor. Só para fazer um parêntese, quando o Bruno Lage foi dirigir o Botafogo, uma das cláusulas do contrato que fizeram o Bruno Lage assinar rapidinho pelo Botafogo foi que o John Textor colocou contratualmente que ele, durante a vigência do contrato, durante os 3 anos que ele tinha de contrato, num desses 3 anos, ele levaria o Bruno Lage para treinar ou o Crystal Palace ou o Lyon. Ambas equipes pertencem ao John Textor. Aconteceu que o Botafogo foi mal. Aliás, tinha uma cláusula inversa. Se o Bruno Lage saísse para alguma equipe do Brasil ou para alguma equipe da Inglaterra ou da França, aí o Bruno Lage teria que pagar uma multa. Do contrário, se o Bruno Lage não fosse colocado como técnico dessas equipes, quem pagaria a multa era o John Textor. Acontece que o Bruno Lage foi demitido e agora ele veio à tona reivindicar 7 milhões de euros lá no tribunal inglês pela quebra de cláusula contratual. Eu acho que não vai receber nada, mas quem mandou pôr no papel, né, Camões? Ô, Nelson. Fala, Camões. Ô, Nelson, Emílio Lourenço. Essa é típica briga da galinha contra a raposa. Pois é. Sabe, eu nunca vi disso. Bom, em todo caso é o que o Emílio falou, né? Está lá escrito. No caso, vamos ver. E o Bernardo Silva Enceradeira está voltando para o Benfica, Emílio? O De Bruyne e o Bernardo Silva já avisaram, lógico, depois do desdém do Guardiola, né? O Guardiola, durante algumas entrevistas nesse campeonato, desdenhou dos dois. O Bernardo Silva disse que ia acabar o contrato dele, acabando, ele não vai ficar lá no Manchester também. Parece que o Guardiola não quer. E aí abriu-se a possibilidade, com uma jogada eleitoreira, do Rui Costa trazer de volta o Bernardo Silva, que em 2015 foi vendido para o Mônaco, muito novinho, e deu no que deu. Então, acredito eu que ele já acenou que pode reduzir os salários, e aí o Rui Costa, tentando a reeleição, vai vir com essa promessa aí, podem anotar. Eu já falei várias vezes aqui, eu não sou fã do futebol. Jogador muito, mas ele é muito bom para segurar o jogo, né? Quando você está ganhando e tal, ele com a bola no pé, ele esconde a bola. Enfim, vamos ver. Parece Ô, Nelson. Oi. Nelson, seria uma troca. Sai o Di Maria e entra o Bernardo Silva. É uma boa jogada. Não é má jogada, não. Não é má jogada, Também acho que não, viu? Mas aí não dá nem para comparar. Depende do esquema tático. O Di Maria é um jogador muito mais interessante do que o Bernardo Silva. Em todo caso, mas ele vai encerrar a carreira, né, Nelson? Ele está em vias de encerrar a carreira, mais de uma temporada, se muito, ele encerra. O que é uma pena para o Benfica, né? Porque ele é um bom jogador. Bom, e o Reinaldo Teixeira, hein, Emílio? Essa semana tivemos eleição
pela presidência da Liga, concorreram o Reinaldo Teixeira, apoiado pelo Sport e Benfica, e o José Gomes Mendes, apoiado pelo Porto e o Braga. Vitória por 10 votos de diferença do Reinaldo Teixeira, 42-32. Que é o apoiado pelo Benfica e pelo Sport, né? Exatamente. E o que você tem aí do Sapinto, hein, Emílio? O Sapinto, em 2004, ele dirigiu o Apoel e tomou um calote de salários, não recebeu coisa alguma. Ele entrou na FIFA e ganhou de cara. A FIFA determinou que o Apoel pagasse os salários devidos, aí 150 mil euros, fora juros e correção monetária, e com isso o Apoel está proibido de inscrever jogadores nas próximas 3 janelas de transferências. Ô, louco, olha só. E tem alguns portugueses aqui no Brasil que não estão indo muito bem, né, Emílio? O Leonardo Jardim no Cruzeiro. E tá meio mal, hein? O Pedro Caixinha no Santos. Pedro Caixinha no Santos. Agora, quem não está indo bem também é o dono da SAP do Cruzeiro, que falou que já se arrependeu. Faça-me o favor. Nossa Senhora. Também com essas contratações aí, né? Pegou o Restolho do Corinthians e aquele mentiroso do Gabigol, né? Vai querer o quê? Dudu, sabe? São jogadores Aliás, mentirosos. O Dudu, não sei se vocês viram, abrindo um parênteses aí, o Dudu, quando saiu do Palmeiras, colocou na rede social da presidente do Palmeiras, esquece de mim, ô Leila, VTNC. Aí ela processou o Dudu, dizendo que ele falou um palavrão para ela. E agora os advogados de defesa entraram com a justificativa. A Leila não entendeu. O Dudu falou, me esquece Leila, VTNC, quer dizer, vim trabalhar no Cruzeiro. Essa foi boa, viu, Emílio? Vai alegar o quê? Vai alegar a causa, porque VTNC tem várias... Ai, meu Deus do céu. Ô, Lourenço, tivemos a jornada 27. O que aconteceu? 28. Jornada 28. Teve jogos no domingo, né? O Gil Vicente perdeu para o Moreirense por 1-0. O Nacional perdeu para o Estrela Amadora também por 1-0. O Porto, que vexame, nossa senhora, perdeu em casa por Benfica 4-1, fora o baile, hein? Na segunda-feira nós tivemos o complemento da 28ª jornada com mais 3 partidas. O Farense empatou com o Casa Pia sem gols. O Rio Ave perdeu em casa para o Boa Vista 2-0. E o Sporting deixou escapar a vitória no finalzinho, né? Empatou com o Braga 1-1. Um empate com sabor de derrota, eu diria, né? Antes da gente falar da 29ª jornada, eu queria até o comentário de vocês. Nossa, eu assisti o jogo do Porto com o Benfica. Que coisa feia o Porto. O técnico colocou Eustáquio de zagueiro, com 3 zagueiros, mas ele tomou um passeio. Mas foi ridículo. Eu não sei o que ele entendeu. Perdido. Totalmente Mas eu vou te falar uma coisa, hein? Ficou barato pro Porto, hein? Ficou barato. Era para ter sido uma goleada histórica, entendeu? E o Porto está demonstrando que realmente esse ano aqui não tem time. Se bobear, nem em terceiro lugar vai ficar. Não tem técnico, Nelson. Pelo amor de Deus, o cara tá tentando inventar. O que ele inventa, hein, Emílio? Ele não sabe nada. Ele achou que ele foi cobiçado, milhões pelo futebol português. Ele achou que ele estava com a corda toda. Está mostrando que não tem corda alguma. Olha, como torcedor do esporte, eu quero que ele continue aí várias temporadas. Mas o Porto, se for esperto, demite esse rapaz rapidinho, porque já deu, né? Aliás, nem deu. Ele é argentino, não é? Argentino. Muito fraco. Muito fraco. Ele é um jogador, é um treinador muito fraco, é o que o Lourenço falou aí, tá inventando, né? E já não tem time, né? Já não tem grandes jogadores.
aí começa a inventar, aí, meu amigo, é a receita para o fracasso. E quem não tem nada a ver com isso é o Benfica, né? O Benfica foi lá, fez a parte dele, marcou os 3 pontinhos e ficou. Olha, é sério mesmo, é que o Emílio falou, ficou barato, viu? 4-1. Lourenço, eu vou te falar uma coisa, viu? Se tem um time que está com cara de campeão, é o Benfica. Porque o Sporting, olha, o Sporting está uma negação. Quem está vendo os jogos do Sporting, o Sporting tem aquele domínio infrutífero. Você vê quando o time joga bem, quando o goleiro do adversário pega muitas bolas, né? No caso do Sporting... Porque o Rui Borges está aí, não sabe nada, é outro Anselme. É outro Anselme. Outro ele deixou ainda no banco. Então, contra o segundo tempo, pô. Contra o Braga, e se bem que eu acho que anularam o gol do Gyökeres, que, sinceramente, viu, tá louco, hein? Ele não cortou a unha, ficou impedido. Pelo amor de Deus, Ali mas não foi pode tomar o gol naquele jeito do fim, né? Não, e o Braga, Lourenço, o Braga é um time que não fez absolutamente nada, só deu aquele ataque, deu um chute no gol no primeiro tempo, não fez nada, um time fraco, o time do Braga, essa que é a verdade. E o seu Diomandé, que o Emílio adora, é esse aí, é um cara que, sabe, só cria problemas pro time dele. E o Diomandé é isso aí. O cara subiu sozinho, quase na pequena área, no fim do jogo, uma coisa absurda. Então o Sporting está pedindo para entregar não, porque eu acho que agora o Benfica tem tudo para ser campeão. Ontem já foi uma dificuldade também contra o Santa Clara, nós já vamos falar. E quem está com pinta de campeão, sinceramente, é o Benfica, né? Ontem o Santa Clara... Fala, Camões. Não, eu vou falar uma coisa. Olha, 1 centímetro, 50 centímetros, 60 centímetros é impedimento do mesmo jeito. Tá fora de jogo, mesmo jeito. Mas eu duvido, Nelson, eu conheço também um pouquinho do jogo, eu duvido que esse gol, se fosse do Benfica, seria anulado. Eu duvido, mas eu duvido. Duvido. O Braga, né? Aquele 1-0 logo a 1 minuto de jogo seria diferente, mas o Sporting também teve uns jogos aí que deram uns pênaltis aí pro Sporting que eu vou te falar, viu, Camões? O fato é que o Sporting não tá jogando nada. Não tá jogando nada. Não tem comando. Eu concordo contigo. Ele dorme. Quando acorda, já levou nas costas. Olha, time foi o Benfica. Mexe mal na equipe. O Benfica, que foi para cima do Porto, foi lá e meteu 4, amigo. Então, o Sporting, se quisesse defender o título, ele tinha que ir para cima do Braga e meter logo 2-3 também. Porque o time do Braga não é nada disso, repito, nada disso. Então, o que eu vejo é o seguinte, o Sporting está vivendo do Gyökeres, entendeu? Alguns lampejos aí de outro jogador, como o Trincão, ou como o menino lá, o Catamo, sabe? É isso, está vivendo de lampejos, e esse treinador é horrível, certo? É um treinador muito ruim, não sabe escalar, medroso, e quando faz substituições, bota tudo a perder. Então, aí outra, uma coisa, o jogo do Braga, o Camões, ele disse que ele falou na coletiva de imprensa que ele não tem que dar satisfação para ninguém. Ele não tem que dar satisfação para ninguém? Como assim? Como não tem que dar satisfação para ninguém? O salário dele não está em dia? Eu não estou entendendo. Não, pior não é isso, Nelson. Ele queimou o jogador. Ele falou que o Harder não joga nada, que entra e não joga nada. É pior ainda. Isso é pior ainda. Olha, agora eu só queria falar uma coisa, Nelson. O Sporting, amigo, depois que o Pote saiu, patrão, nunca mais foi o mesmo, patrão. Aliás, a única boa notícia ontem foi a volta dele, faltando 10 minutos para terminar o jogo lá, o Pote entrou. Eu nem sei quantos... Acho que era o Rubem Amorim, ainda era o técnico do Sport quando ele se machucou, não é? 4 meses. 4 meses parado. Eu vou te falar, tem jogadores que estão fazendo muita falta pro
para o Sport. Agora você vê, aquele time o Benfica dos Açores, né? Porque o Santa Clara é o Benfica dos Açores, verde, branco e vermelho. O distintivo até outro dia era igualzinho do Benfica. Então, o Benfica dos Açores, eles se mataram dentro do campo, aquele time de brasileiros, né? 27. Tinha 8 brasileiros no time, aquele pessoal, com todo o respeito, típico da várzea aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro, uns maloqueiros que não sabem perder o jogo, só deram pontapé. Ou eles estavam levando mala branca, o Emílio, tá certo que estão brigando por uma vaga e tal, mas o que eles se empenharam nesse jogo, meu amigo, e olha, os jogadores, aquelas mandingas de jogador brasileiro, típico time brasileiro de quinta categoria de várzea, porque no final do jogo... Muito amarrado, né, Nelson? Muito amarrado. No final do jogo, Lourenço, no final do jogo, os caras foram para cima do Harder lá, o pessoal varziano, entendeu? E acho que o Gonçalo Inácio entrou no barulho deles, ainda tomou um vermelho, não vai jogar no próximo jogo. Não, mas eu acho que não, Nelson. Aí é que ficou uma confusão danada. É que, num primeiro momento, disseram que o Gonçalo Inácio foi expulso. Mas, na verdade, no Sport só foi expulso um. E, na verdade, quem foi expulso, me parece, não tenho certeza, mas me parece que eu já vi várias reportagens em vários sites de Portugal e tudo, que me parece que quem foi expulso foi o Harder. O Harder? Bom, isso. Tomara que tenha sido o Harder, que o técnico lá, o Camões, na verdade, ele não está muito errado, não. O Harderente é um trapalhão, não faz nada, só que ele não pode falar um negócio desse. Ele que tire o cara, não ponha ele para jogar, porque o Harder realmente foi uma decepção. Publicamente. Exatamente. O dinamarquês, esperavam que ele ia ser o substituto de Gyökeres, um fiasco. Ele é muito fraco, muito novinho ainda, e, sinceramente, não vejo potencial nele. Eu acho que o Sport tem que tratar de vender ele. Entendeu? É fraco. Mas o técnico não pode falar um negócio desse. Ele é folgado. Mas ele é folgado também, hein? Quem? O Harder? Ele timou os caras lá no fim do jogo, depois foi pra torcida do Sport vibrar e não sei o que. Folgado, o cara é folgadão. Só faltou bater na bandeirinha de escanteio e chutar a bandeirinha lá também. Tem que jogar bola. Tem que jogar bola. Joga a bola, meu amigo. O que é lamentável é um jogo de campeonato de primeira liga em Portugal, e o time que nem o do Santa Clara parece time de várzea, meu. Lamentável, sinceramente, muito chato isso. E, bom, o Sport acabou dando sorte e ganhou o jogo, tá? Fez vamos passar aqui os resultados aqui, já comentamos bastante aí do jogo. Vamos falar os resultados que o tempo urge. A 29ª jornada começou na sexta-feira com o Gil Vicente perdendo em casa para o Vitória de Guimarães por 1-0. Ontem tivemos Boa Vista 0, Nacional 1, Famalicão 3, Estoril 0, Santa Clara 0, Sport 1. E no finalzinho da noite o Casa Pia perdeu por 1-0 para o Porto, mas também foi um joguinho tranqueira. O Porto não convenceu nessa vitória. Hoje o menino fez um golaço, hein? O menino fez um gol. Mora fez um belo de um gol. Mas também só isso. Hoje teremos o Estrela Amadora contra o Farense, o Braga recebendo o AVS SAD, o Benfica recebendo o Arouca, jogo importantíssimo para o Benfica, e o Moreirense enfrentando o Rio Ave. A classificação até esse momento, temos o Sport na liderança com 69 pontos, o Benfica, que joga hoje, tem 68, o Porto está em terceiro com 59, o Braga com 57, Guimarães com 48, Santa Clara 46, Famalicão 43, Casa Pia 40, Estoril 39, Moreirense 35, Nacional 32, Arouca 29, Rio Ave 29, Gil Vicente 26, junto com Estrela Amadora, abrindo a zona da degola o AVS SAD com 23, o Farense é o penúltimo com 18, o Boa Vista também com 18, segura a lanterninha. Já pela segunda liga,
Nós tivemos a 29ª jornada começando na sexta-feira com o Feirense vencendo a União de Leiria por 2-1. Ontem tivemos Leixões 1, Acadêmico de Viseu também 1. Passos Ferreira 0, Tondela 1. E o Chaves vencendo o Portimonense por 2-0. Hoje cedo tivemos Torriense 1, Felgueiras 1. Agora estão jogando, se eu não me engano, está no intervalo, Vizela e Alverca. O Vizela vai vencendo por 1-0. E o Benfica B também no intervalo vai vencendo o Marítimo também por 1-0. Ainda teremos hoje, daqui a pouquinho, Oliveirense e Porto B, Mafra e Penafiel. A classificação da segunda liga, o Tondela liderando com 57, Vizela 50, Alverca e Chaves 47, Torriense e Benfica B 44, ainda não estão computados os pontos desses jogos que estão no intervalo. União de Leiria 43, junto com o Penafiel, Feirense 42, Acadêmico de Viseu 41, Felgueiras 35, Marítimo 34, Leixões 32, com Passos Ferreira e Portimonense, abrindo a zona da degola o Porto B também, hein, vou te contar, 28 pontos. Oliveirense é o penúltimo com 24 e o Mafra é o lanterninha com 21. Na terceira liga, já tivemos pelo apuramento do campeão. Ontem tivemos Varzim 4, Lourosa 0. Hoje cedo tivemos Sporting B 2, Atlético 1. E agora no intervalo, Belenenses 1, 1º de dezembro 0. Ainda teremos daqui a pouco FAF e Amarante, a classificação para ver quem é o campeão. O Lourosa continua liderando com 19, o Sporting B com 15, o Varzim com 11, o Atlético vem com 10, junto com o Belenenses, Amarante e FAF, e o 1º de dezembro com 9. Está bem equilibrado ainda aí, tem muita coisa para rodar. Já para ver quem se salva da degola, na Série 1, o Vila Verdense perdeu do São Joanense por 2-1, o Braga B empatou com o Dever 3-3 e teremos hoje, daqui a pouquinho, Trofense e Anadia. O Braga B lidera com 21, Trofense 18, São Joanense 17, São João Dever 15. Caindo agora estariam a Anadia com 13 e o Vila Verdense com 7. Praticamente já deu adeus. Pela Série 2, tivemos ontem Caldas 0, União Santarém 1. E Acadêmica de Coimbra 2, Oliveira do Hospital 1. O jogo entre o Sport da Covilhã e Lusitânia dos Açores foi remarcado para o dia 16 de abril, às 19h45, lá de Portugal. A classificação da Série 2, a Acadêmica lidera 24, Santarém 22, Caldas 17, Covilhã com 13, Oliveira do Hospital com 9 e o Lusitânia dos Açores com 7 pontos. E para fechar aqui, hoje acontece a última jornada do Campeonato de Portugal, hein? Já temos várias definições aqui. Na Série A já estão classificados para ver quem sobe para a terceira liga, o Guimarães B, o Paredes. Para ver, e aí já caíram na Série A para as distritais os Sandinenses, o Pevidem, o Joane, o Dumiense e o Atlético de Arcos. Na Série B, quem já se classificou foi o Lessa, com 61 pontos. Disputando a segunda vaga para a segunda fase, temos o Marco 09 com 50 pontos, o Salgueiros também com 50 pontos. A vantagem é do Marco no confronto direto. Hoje temos Salgueiros e Camacha, União de Lamas contra o Marco. Na parte de baixo já caíram aqui o Coimbrões, Marítimo B, o Régua e o Gondomar. Ainda tem chance, estão disputando a última vaga para ver quem se mantém e quem cai. O Machico da Ilha da Madeira e a equipe da Guarda, do Guarda Futebol Clube, sendo que o Machico tem 3 pontos a mais, 34, e o Guarda tem 31, mas só que o Machico ele vai enfrentar o líder Lessa. Então, se perder, e o Guarda, que vai enfrentar o Régua, que é o Lanterninha, se o Guarda ganhar e o Machico perder, eles empatam em ponto, mas quem cai é o Machico da Ilha da Madeira, porque o Guarda tem vantagem no confronto direto. Que coisa, hein?
Já pela Série C, quem classificou foi o Elvas, já com 62 pontos. A segunda vaga está entre Fátima e Arronches e Benfica. O Fátima tem 49, o Arronches Benfica 48. A vantagem, no caso de empate, é do Fátima pelo confronto direto. Já saíram aqui o Pero Pinheiro, o Alcais, o Sertanense e o União 1919. Agora, quem está brigando pela última vaga para ver quem cai é o Benfica, Castelo Branco, Pombal, Alverca B e o Marinhense aqui brigando para ver quem fica e quem cai para as distritais. Já pela Série D, o Lusitânio Évora já está classificado com 58 pontos e o Amora também já está classificado para a segunda fase com 54 pontos. Restam as vagas para ver quem cai. O Estrela de Vendas Novas, o Barreirense e o Operário já foram para o saco. O Fabril Barreiro ainda tem chance. O Moura, o Comércio e Indústria estão disputando aí quem fica com a última vaga aí para o Campeonato de Portugal e quem vai ser rebaixado. Banho de informação, hein, Nelson? Realmente, olha, quem quer saber do futebol português é só ouvir aqui e assistir. O Navegar é Preciso. Então é isso, né? O Emílio está fora. Camões, mais alguma coisa? Não, só para terminar, Nelson, vamos ver que ontem no handebol o Sporting foi ao Porto e ganhou por 35-32, assumiu a liderança. Sim. E vamos ver se quebra também a sequência de vitórias do Porto, porque só no handebol só o Porto ganha. Já vai ser a oitava ou nona vitória o campeonato seguidos. Vamos ver se desta vez o Sporting quebra o indício do Porto. Olha, o handebol que está pegando muita fama também, né? O pessoal está caindo no gosto do handball. Essa então vitória foi importante porque assumiu a liderança do campeonato. Muito bem, Camões. Então, um bom domingo para você. Um grande abraço. Tchau, tchau. Bom final de semana, pessoal. Bom domingo a todos. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Nos descontos. É isso aí. Vamos falar de Lusa do Canindé. Nelson, essa semana chegaram mais alguns reforços confirmados. A gente já tinha anunciado aqui o goleiro João Paulo. Ele foi oficializado essa semana. Ele que está vindo da Chapecoense, né? Tem 24 anos. E também foi anunciado o Cauari, de 22 anos. Ele que jogou 30 minutos no Campeonato Paulista. Impressionantes 30 minutos e não fez absolutamente nada. Mas o software lá diz que ele é uma estrela em ascensão. Bom, vamos aguardar, né? E o Alisson Dutra, que a gente já tinha falado, né? O Alisson Dutra, que a gente tinha falado, de zagueiro que está vindo da Inter de Limeira, também já foi confirmado, apresentado, ele com 25 anos. Aliás, os dois já treinaram ontem, né? No jogo treino contra a Inter de Limeira, lá no centro de treinamento do Parque Ecológico, onde a Portuguesa venceu por 4-2 a Inter de Limeira. Fala aí, Nelson. Vou te falar uma coisa, viu, Lourenço? A gente vê esses vídeos aí de apresentação de jogadores, parece um Pelé, né, meu? Sinceramente, tem uns jogadores aí que se fala, nossa senhora,
que nem o Igor lá, aquele que veio da Ponte, você viu os lances do cara, você fala, meu Deus do céu, que jogador. E até agora eu não vi nada, né? Não sei, pode ser que parece até que ele está assumindo a condição de titular, então ele deve estar melhorando, porque quando ele veio ele estava meio gordinho e tal. Então os lances do Kawari aí me parece assim meio parecido, né? Então vamos ver o cara dentro do campo num jogo valendo, né? Então a gente torce realmente para que sejam bons. A Portuguesa contratou muitos atacantes, hein, Lourenço? Dispensou vários, mas contratou muitos. E parece que o Cauã está começando a encontrar um modo de jogar, né? Um time ofensivo. Ontem meteu 4-2 na Inter de Limeira, né? Um jogo treino, mas é um jogo contra um time de Série D, né? A Portuguesa se ouve bem, como se ouve bem com o Guarani. Nessas preparações só perdemos um jogo, né, Lourenço? Acho que foi o São Bernardo, né? Na Ponte também, né? É. Não, acho que um desses empatou, e acho que empatou com a Ponte e perdeu para o São Bernardo. Mas tudo bem, preparação é para isso mesmo. E, né, essa palhaçada da CBF mudando o jogo, Lourenço. Sinceramente, viu? Eu acho que outro dia eu vi o Quintal falando, ele falou, a CBF não está nem aí para essa Série D, sabe? Então, adiaram uma semana, não sei porquê, sinceramente, 68 clubes, tem uns times que ainda estão disputando o título lá, não sei o quê, mas fica disputando lá, fica fora da rodada. Agora, adiou, mas a gente já está ansioso aqui para ver os jogos da Portuguesa, e adiou mais um. Quer dizer, lamentável, né? Mas tudo bem, né? Semana que vem, espero que não tenha nenhuma novidade, hein, Lourenço? Espero que semana que vem seja realmente a estreia da Portuguesa contra o Boa Vista lá em Saquarema. Depois 16 horas. 16 horas o jogo, no sábado que vem, né? Depois a Portuguesa enfrenta no dia 26, no sábado seguinte, né? O Maricá, provavelmente lá em Santana do Parnaíba. Aliás, eu não sei que tanto demora para fazer o anúncio oficial também, né? É uma enrolação do caramba. Fala da CBF, que a CBF está enrolando, mas a Portuguesa também fica enrolando aí para anunciar onde vai jogar, né? Para com essa frescura e fala logo, porra. Eu não estou entendendo também não, sabe, Lourenço? Não estou entendendo porque isso aí. Define logo, né? Bom, você que abre a janela aí, Nelson, dá uma olhada aí no estádio, vê se tem alguma movimentação do marketing da Portuguesa, estão botando uma fita vermelha, como é que é? Estão fazendo alguma movimentação aí para chegar e falar, vai subir um emblema da Portuguesa num balão, tem alguma coisa assim? Porque só deve ser algum segredo do Estado, né? Esse jogo, acho que eles vão preparar alguma manifestação, manifestação não, uma comemoração, entendeu? Como é que é o dia de jogo, né? Vão preparar alguma coisa. Match Day, perfeito, isso aí. Vão preparar o Match Day. Olha, eu torço muito, até porque eu tô aqui, né, em Santana de Parnaíba, eu torço muito para que dê muito certo e que o estádio e a cidade caia aí no gosto do torcedor luso. Também fizeram um drama, não sei o quê. Também não é tão longe assim, pessoal. Vamos no sabadão, vem passear, vai ser gostoso. E tranquilo, não tem trânsito. Porque o trânsito da Castelo... Jogos vão ser aos sábados. 17 horas. Vem passear. Aliás, ontem eu fui no museu de Santana de Parnaíba. Que museuzinho, um museuzinho super simples, mas muita história. Mas muito legal, contando a história dos bandeirantes. Não é à toa que essa cidade é considerada o berço dos bandeirantes. Daqui de Santana de Parnaíba saíram vários bandeirantes Brasilzão afora. Então, olha, é muito legal, que nos orgulha, nós que somos descendentes portugueses, nos orgulha muito o que esses portugueses e brasileiros bandeirantes fizeram por este país. Então, você, que é um mal informado, que fica falando mal dos bandeirantes, vai se informar. Se hoje o Brasil é desse tamanho, deve aos bandeirantes, certo?
Mas voltando para o futebol, então eu espero que a Portuguesa realmente caia aqui na graça da cidade, que a Portuguesa dê sorte aqui, comece a ganhar jogos aqui, e como o Bourbois falou, os caras entregaram a chave para a Portuguesa, né? Maravilha. Então é a casa da Portuguesa, é alugada, tal, beleza. Nós temos aí 2 anos e pouco, 3 anos aí para a construção do novo estádio do Canindé. E é isso aí. Falando um pouquinho de política, Lourenço, o cidadão aí, o conselheiro, que eu não vou nem falar o nome dele, que esse cidadão, o que ele está querendo é o holofote. Ele precisa de holofote. Ele, que é um psicólogo, tem problemas psicológicos. Ele precisa urgentemente visitar um colega para se tratar, entendeu? Porque ele está querendo aparecer e se ferrou. Laranja, que é o que ele é, laranjão, entendeu? É um cara que está servindo de cara para põe a cara para bater, um escritório de advocacia que foi contratado para defender essa ação dele aí, é caríssimo, tá? Eu não sei da vida pessoal dele, mas é um escritório caríssimo, então tem gente bancando, né? Ou eu estaria enganado? Deve ter gente bancando. Agora eu pergunto, com que interesse essas pessoas têm de ficar bancando um escritório caríssimo para ficar defendendo um negócio que é indefensável? Acho que o mínimo que o conselheiro tem que fazer, esse cidadão aí que entrou com essa liminar aí, o mínimo que ele deve fazer era respeitar a grande, enorme maioria da vontade de torcedores, conselheiros e associados. Ou ainda existe alguma dúvida a respeito? Então, eu não estou entendendo o que há por trás disso aí. Por que tem tanto interesse? Por exemplo, a doutora lá, que eu também não vou falar o nome dela, a gente sabe, né? A algoz da Portuguesa, ela também tem muito interesse que essa SAF não vá para frente. Por quê? Porque ela já chegou a falar em palestras que ela é a dona do Canindé. Ela é a dona da Portuguesa. Olha, vai ser difícil você ser a dona da Portuguesa, viu, cidadã? Mas tudo bem. A liminar não foi aceita, mas o caso ainda pode ser julgado. Então, a gente aguarda. Agora, eu pergunto a cada torcedor da Portuguesa, o que há por trás disso tudo? O que há por trás disso tudo? Perderam a boquinha? Sabe? Está muito estranho. Então, vamos respeitar a maioria. É o mínimo que se espera. E esse cidadão, esse conselheiro, pode esperar que não vai ficar barato para ele, não. Pode esperar. Pode esperar que vai vir coisa para cima dele. E acho que de outros também. Em todo caso, vamos ver. Vamos acompanhar os desdobramentos, né? Isso aí é coisa que o Conselho Deliberativo deve investigar lá internamente. Não, mas chega, Lourenço, chega. Sabe, esse negócio de ficar só enchendo o saco e ficar barato, chega, o Conselho vai ter que tomar uma atitude. Então. É isso aí. Vai pro Conselho de Ética lá e... É isso aí. Pô. É isso aí. Vai pro Conselho de Ética, esse cidadão e mais alguns aí. Entendeu? Para ficar esperto, para parar com essa palhaçada. Porque aí o cara, dependendo do que acontecer, sabe? O máximo que ele vai poder fazer é uma coisa que ele nunca fez. É pegar um ingresso e assistir jogo. Eu nunca vi esse cidadão no estádio. Nunca. Nunca vi esse cidadão no estádio. Nem na arquibancada, nem tribuna, nem nada. Como muitos outros aí. Que só sabem encher o saco. Essa que é a verdade. Então, até... Pelo menos aparece no conselho lá, nas reuniões? Olha... Raras as vezes que apareceu. Não. Raras as vezes que apareceu. E eu digo mais, hein? Digo mais. Na segunda comissão de reforma estatutária que eu participei, que já são 3, na segunda que eu participei, ele era um dos membros da comissão e ele apareceu 2 vezes. 2 vezes. Em 2 reuniões ele apareceu.
Nunca mais foi. Ah, mas quantas teve? Umas 15, 20. Ele apareceu em 2. Esse cidadão aí, que se diz apaixonado pela Portuguesa, não sei o que, o pai deve estar revirando no caixão. Esse cidadão aí não apareceu nas reuniões para a qual ele foi nomeado e se propôs a trabalhar. Bom, então, esse é o cidadão que foi lá pedir liminar contra a Portuguesa. Mas pode esperar que vai vir chumbo grosso pro teu lado. Mas tudo bem, Lourenço. Isso, Bom, só falando mais um pouquinho do jogo treino de ontem. Ontem a Portuguesa começou com o Bertinato no gol, o Thales na lateral direita, o Gustavo Henrique e o Biazos, né, na zaga, e o Matheus Leal, né, o lateral esquerdo no lugar do Pedro Henrique. No meio-campo, olha só, Nelson, o Barba, o Portuga e o Cristiano. E no ataque o Rildo, o Lohan e o Everton, né? Eu fiquei com a mesma surpresa que você, Lourenço. O Barba e o Portuga. Ou eles estão jogando muito bem para ganhar posição, porque eu, sinceramente, o Barba, ele é um jogador assim, ele é meio... Ele é um cara estranho, ele é sossegadão e tal. Não sei se é a melhor opção. Nós temos lá o Tauan, né? O eterno Tauan, né? Que vem jogador, vai jogador e o Tauan é titular. Então, mas é uma opção. Eu acho que ele deve ter dúvidas no ataque. No ataque ainda ele deve ter dúvidas, né? Tem muito jogador chegando agora. Sim. Então acho que ele ainda não tem certeza de quem ele vai pôr no ataque. Mas eu tô preocupado com esse meio campo, porque o primeiro jogo é lá em Saquarema com o Boa Vista, né? Eu não sei como é que tá o Boa Vista, não tenho acompanhado aí, mas por jogar fora de casa, eu acho que a Portuguesa tinha que ter um pouco mais de cautela, né? Eu não sei, a gente não acompanha os treinos, é tudo fechado, né? Mesmo os cronistas que cobrem a Portuguesa não tem muita informação dos treinos, né? É só o que a Portuguesa divulga. E eu não sei, eu ficaria meio ressabiado em colocar Portuga, Cristiano e Barba no meio campo da Portuguesa. Eu preferia ir mais cauteloso com o Tauan. Isso, o Tauan, exatamente. O próprio Curuá, que chegou agora, que tem números bons aí, e o Cristiano no meio. Eu ficaria mais fechadinho ali, 2 volantes de marcação, até para poder resguardar a defesa. Vê só, a Portuguesa tomou 2 gols ontem da Inter de Limeira. Então a defesa ainda está um pouco fragilizada, mesmo nos treinos aí anda tomando um gol, né? Então eu fico preocupado. Tudo bem que é treino, tá fazendo experiência, mas a gente não quer começar o campeonato tomando uma bordoada fora de casa, porque houve uma escalação assim abrupta por parte do treinador, né? Mas espero que eles esteja sabendo o que está fazendo, né? A gente está só torcendo aqui, né? Olha, o Lourenço, dos últimos 11 jogos aí do Boa Vista, foram 2 derrotas, 1 vitória, 2 derrotas, 1 vitória e 7 empates. Esse é o time do Boa Vista. O último jogo do Boa Vista perdeu para o Sampaio Corrêa do Rio, né? Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, 3-0. Então o Boa Vista é o rei do empate, entendeu? A Portuguesa também, né? A Portuguesa também. Nesse mais, ganhou do Volta Redonda. É um time bom, né? Então, esse é o Boa Vista. Mas eu concordo com você. O Cauã, ele tem essa vocação de querer jogar mais para cima e tal. Tudo bem, mas o tiro pode sair pela culatra. Muitas vezes é melhor você jogar recuado. Jogar recuado não significa que você vai para empatar, entendeu? É o seguinte, se você souber armar bem o seu time, você pode armar um time para ganhar. Quem não sabe disso, é só ver os jogos da Portuguesa na época do Otto Glória. A Portuguesa era toda recuada e tinha 2 infernais lá na frente, que eram o Enéas e o Caminho. Então, se você arma um esquema, você pode jogar fechado e jogar para ganhar. Sim. Né? Como a gente vê muitos times aí, o time fica fechadaço, mas cada vez que vai no contra-ataque é mortal. Então é isso que
a Portuguesa pode fazer. Eu não gosto muito desse negócio de, vamos lá de peito aberto, mesmo porque o Barba já não é assim um marcador. Exato. Né, como é o Tauan. O Tauan morde, chuta tornozelo, bafeja no cangote do adversário. Esse é o Tauan. Agora, o Barba não é desse estilo. O Portuga, menos ainda. O Cristiano, zero. Então, eu concordo com você. Fica meio difícil. Em todo caso, né, vamos ver qual é o time que ele vai botar para jogar. E o Barba tem começado todos os treinos, os coletivos aí, os jogos treinos. O Barba tá como titular aí em todos. Impressionante. Eu falei, viu, Lourenço? O Barba é um jogador interessante. Ele é um cara bem tranquilão, sabe? É um cara que sabe se posicionar, tem um bom passe, isso é importante. Tem um bom passe como volante. O jogador precisa saber dar passe, porque ele precisa armar o time. Então, não sei se é como segundo volante, não como volante de contenção, né? Então, mas o que eu acho é o seguinte, né? E é o Tauan, né? Exatamente. O Tauan é o tipo do volantão, tipo capitão, né? Aquele cara que, sabe, que o adversário já fala, vou tocar a bola logo, senão já vou tomar uma no tornozelo. Então é melhor ter um cara desse que é um cara que bate mais. Se você joga com um jogador mais suave, mais light, o adversário gosta mais. Tá? Então, mas vamos ver. Então, 16 horas no sábado que vem, né, Lourenço? Dia 16, dia 19. Dia 19. Então, poxa vida, vamos lá. Sábado de aleluia. Sábado de aleluia. Vamos malhar o Judas em Saquarema, Lourenço. Exatamente. Bom, estamos chegando aqui ao final do Navegar é Preciso. Vamos aqui aos aniversários da semana. Mandando um abraço aqui para todos os aniversariantes. Especialmente no dia 14, mais conhecido como amanhã, os irmãos Vanessa e Rodrigo Ceni, lá do Jornal Mundo Lusíada, fazendo aniversário. Parabéns para eles. No dia 16, na quarta-feira, o Alberto Miranda também fazendo aniversário. Parabéns para ele. E no sábado, dia 19, a nossa amiga Ana Vitória também fazendo aniversário. Parabéns para ela. E também a minha prima lá de Portugal, a Anabela Santos, fazendo aniversário. Parabéns para ela também. E você aí, tá fazendo aniversário essa semana? Um grande abraço também, muitas felicidades para você. E estamos chegando ao final do Navegar é Preciso, mandando abraços a todos que se conectaram com a gente, o Alberto Miranda, o André Machado, a Ângela Gonçalves, o Antônio Carlos Caldeira, o Antônio Oliveira Rodrigues, o Arthur Cabreiro, o Augusto Ferraz, o Carlos Faria, o Carlos Fernandes, o Carlos Valente, a Carolzinha Marques, o Eduardo Teixeira, o Edivan Rodrigues, o Fernando Antunes, o Fernando Teixeira, a Gasparina Oliveira, o Gustavo Paulo, o Joaquim Pereira, o Jorge Guzmaninho, o José Carvalho, o José Maria Souza, o Luiz Costa, a Maria de Jesus Amaral, o Maurício Mazzoli, o Mário Oliveira, o Nelson Duval, o Nelson Silva, o Norberto Rocha, o Paulinho Marques, Paulo Souza, o Roberto Fernandes, o Thiago Rodrigues, o Virgínio Amaral, a Vitalina Costa, mandar um beijo aqui para minha esposa Grace, a dona Fátima, a Mariane, a tia Lena, a tia Marina, a Simone, o Adilson, o Miguel, o Thiago, dona Marilene, o seu João, o Sidney, a Fátima, o Samuel Duarte, meu tio Lino e minha tia Marici, a Amélia, a Bruna, a Fernanda, o Neto, o Orlando, a Rose, a Esther Sangali, o Leonardo, a Simone, o Felipe, o Vinícius, o Albano, o Márcio, minha madrinha, a Dona Maria, o Cristian, a Raquel, a Elisa, sempre ligados no Navegar é Preciso. É isso aí, Lourenço. Vamos deixando um abraço aqui a todos os nossos ouvintes e os internautas que nos prestigiam e também aos jornais que colaboram com as notícias. É a equipe do Navegar é Preciso, eu, o Lourenço e o Emílio, que financiam por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Voltaremos no próximo domingo a partir das 10 horas ao vivo no facebook.com/Grupo Luzanetti. Um grande abraço a todos e um bom domingo e tchau! Tchau!
Luzanet. Luzanet.